Tudo começou com um silêncio que o mundo nunca tinha ouvido antes. O vento que antes dançava entre as árvores do Éden, levando consigo o som da presença de Deus, parou. O brilho que iluminava cada folha, cada pedra e cada raio de água que corria pelos rios do jardim começou a desaparecer. Era como se a própria criação estivesse prendendo a respiração, sentindo que algo sagrado havia se quebrado. Adão estava em pé, mas seu espírito havia caído. Aquele que fora formado à imagem do Criador agora sentia, pela primeira vez, o peso da distância entre o homem e o divino. O Éden, que sempre foi o reflexo da harmonia entre o céu e a terra, se tornou o palco do primeiro exílio. A desobediência não foi apenas um erro, foi uma ruptura no tecido espiritual do universo. O som dos passos de Deus no entardecer, que antes trazia paz e alegria, agora seria substituído por silêncio e vergonha. Adão e Eva, cobertos por folhas e culpa, já não conseguiam olhar para o alto sem sentir a dor da separação. O brilho de suas peles começou a se apagar. O espírito que antes brilhava com a luz da presença divina começou a se tornar opaco. Eles não apenas perderam um lugar, perderam uma conexão. E naquele instante, a terra deixou de ser um espelho do céu. Os anjos, que antes observavam com admiração a harmonia perfeita entre Deus e o homem, agora olhavam com tristeza o início da distância. O Éden, cheio de luz, começou a mudar de cor. O verde vibrante das árvores se tornou mais profundo, o dourado da luz começou a se retrair, e o som das águas correntes agora trazia uma melodia de lamento. Algo estava se fechando, algo estava sendo selado. Era como se o próprio Deus estendesse a mão e colocasse um véu entre o visível e o invisível, entre o que o homem era e o que jamais poderia voltar a ser, não por suas próprias forças. O Éden não era apenas um jardim físico, era o ponto onde o céu tocava a terra. Ali, o Criador e sua criação conviviam face a face. Mas naquele dia, o portal se fechou. O mundo material se separou do espiritual, e a humanidade se tornou peregrina de um lugar que ainda existia, mas que não podia mais ser visto. Deus não destruiu o Éden, ele apenas o escondeu. E esse esconderijo não era punição, mas misericórdia, porque a presença pura do divino, se tocasse o homem corrompido pelo pecado, o consumiria. O fogo da santidade de Deus não poderia coexistir com a sombra da desobediência. A natureza sentiu. O sol pareceu mais distante, a terra mais pesada e o ar mais denso. Os animais que antes conviviam em perfeita harmonia, agora olhavam uns para os outros com medo. O equilíbrio da criação foi rompido, e a terra começou a conhecer o peso da dor, do suor e do sangue. O primeiro espinho nasceu, e com ele, a lembrança viva de que o Éden havia se fechado. Mas mesmo no silêncio, Deus não abandonou o homem. Antes de fechar as portas do paraíso, ele prometeu uma reabertura, uma restauração. Algo seria escondido, mas não para sempre. O Éden permaneceria intocado, guardado pela presença divina, esperando o dia em que o Filho viria para abrir novamente o caminho. O mesmo Deus que selou o jardim prometeu também o retorno. A glória perdida não seria esquecida, apenas adiada. E assim, o homem foi expulso, mas o Éden permaneceu, invisível, intocado, como uma memória sagrada no coração de Deus. Desde aquele dia, toda a alma humana carrega dentro de si a saudade desse jardim, um anseio silencioso por um lugar que ela nunca viu, mas que reconhece no fundo do espírito. Porque o Éden não foi apagado da criação, ele foi gravado na eternidade. E quem escuta com o coração ainda pode ouvir, no meio do silêncio do mundo, o eco distante daquele vento que um dia soprava o nome de Deus entre as árvores. O som do jardim se fechando. O som do Éden se calou.
O canto dos pássaros cessou. As águas que antes dançavam em harmonia com o vento pareciam hesitar, e um silêncio profundo tomou conta do jardim. Não era um silêncio comum, mas um silêncio que doía. O tipo de silêncio que surge quando algo eterno está prestes a ser separado do temporário. O ar, que antes pulsava com a presença viva de Deus, começou a se tornar pesado. E então, algo invisível aconteceu. O som do jardim se fechando não foi ouvido pelos ouvidos, mas sentido pela alma. Era o ruído da santidade se retirando, o eco do divino sendo selado atrás de um véu espiritual. O texto sagrado diz que Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Mas esse ato não foi de punição, foi de preservação. O homem, agora contaminado pelo pecado, não podia mais tocar o que era puro. A árvore da vida continuava ali, pulsando, envolta em luz viva, como um coração do próprio céu, ainda batendo dentro da terra. Ao redor dela, o ar tremulava com a presença divina, e o espaço onde ela estava se tornou intocável. Uma fronteira entre o que o homem havia perdido e o que Deus ainda planejava restaurar. Adão e Eva olhavam para trás enquanto caminhavam para fora, e embora seus olhos já não conseguissem ver, seus espíritos sabiam que algo imensurável estava sendo encerrado atrás deles. A luz que envolvia o Éden começou a se contrair. As cores se dissolveram em uma bruma dourada e, num instante, o jardim foi envolvido por uma presença invisível. Era como se o Éden tivesse sido recolhido para outra dimensão. Ainda presente, mas fora do alcance humano. O homem podia sentir o cheiro das flores e ouvir o eco distante das águas, mas não podia mais atravessar. O portal estava selado. Os querubins se posicionaram e o fogo divino girava diante deles como uma barreira viva. Suas espadas flamejantes não eram armas de destruição, mas de pureza. Elas giravam não para atacar, mas para impedir que a corrupção humana profanasse o que era santo. A luz que saía delas era diferente de qualquer fogo conhecido. Não queimava, mas purificava o espaço ao redor, formando uma muralha de glória que separava o temporal do eterno. E atrás dessa luz, o Éden permanecia intacto, pulsando em perfeita comunhão com Deus. Adão sentiu o chão endurecido sob seus pés. A terra, que antes o acolhia como um lar, agora o recebia como um estranho. Cada passo longe do Éden era um passo em direção ao esquecimento da luz. A presença divina, que antes o envolvia como um manto, agora era uma lembrança distante, um calor que se esvaía aos poucos. Eva, com lágrimas silenciosas, segurava a mão de seu marido, e juntos eles caminharam pela terra recém-nascida do exílio. Atrás deles, a entrada do Éden brilhava como o último traço visível da eternidade, um farol distante, guardado por fogo e anjos. Mas o fechamento do jardim não foi o fim. Foi o início de um mistério. O som do Éden se calando não era apenas lamento, era promessa. Deus não destruiu o paraíso, ele o escondeu. E nesse ato de esconder, ele preservou o plano da redenção. O homem seria separado da árvore da vida por um tempo, mas não para sempre. Um dia, o próprio Filho de Deus abriria novamente o caminho, não com folhas e ramos, mas com sangue e sacrifício. Desde então, o mundo passou a viver sob o som do silêncio de Deus. As gerações nascidas fora do Éden herdaram essa ausência, um vazio que nenhum ouro, poder ou prazer pôde preencher. O homem construiu cidades, ergueu templos, mas nada trouxe de volta o som suave da presença divina que um dia percorria o jardim ao entardecer. O coração humano passou a ecoar a saudade de algo que não sabia nomear, mas que ansiava reencontrar. A cada nascer do sol, o universo ainda recorda aquele dia. Os ventos que sopram entre as montanhas trazem ecos de um jardim esquecido.
O perfume das flores, o som da chuva, o brilho das estrelas, tudo é um lembrete sutil de que o Éden não desapareceu, apenas se ocultou. O som do jardim se fechando ainda ressoa, não como um fim, mas como um chamado distante. Um som que convida a alma a recordar que a porta que se fechou um dia voltará a se abrir. O objeto oculto da proteção de Deus. Quando Deus colocou os querubins para guardar o caminho da árvore da vida, algo muito mais profundo estava em jogo do que simplesmente impedir o homem de retornar ao Éden. A espada flamejante não era apenas um símbolo de justiça. Era uma linha entre dois mundos. Deus não estava protegendo apenas o jardim, mas algo sagrado que ainda permanecia lá dentro. O Éden não foi abandonado, foi selado, e dentro desse selo estava o coração do mistério divino. O que Deus escondeu não foi um segredo de destruição, mas um segredo de redenção. A maioria acredita que a árvore da vida era apenas uma planta com poder sobrenatural. Mas as Escrituras revelam que ela simbolizava a própria presença de Deus entre os homens. Era a ponte entre o mortal e o eterno, o eixo que unia o céu e a terra. E quando o homem pecou, tocar nessa árvore significava misturar o impuro com o santo. Aquele fruto já não era um dom, mas um risco. O homem caído, se tivesse acesso à vida eterna sem redenção, se tornaria uma criatura presa no pecado para sempre. Então Deus, em sua misericórdia, protegeu o homem de si mesmo. Ele escondeu o caminho da árvore da vida, não como castigo, mas como um ato de amor. Atrás da barreira de luz, o Éden permaneceu pulsando como um fragmento de eternidade dentro da terra. O centro do jardim, onde a glória de Deus habitava, continuava a irradiar poder e pureza. É por isso que a Bíblia descreve o Éden como um lugar de origem de rios e vida. Era a fonte espiritual que alimentava o mundo físico. Quando o homem foi expulso, a fonte foi ocultada, e o fluxo entre o espiritual e o material se tornou fragmentado. Desde então, a humanidade passou a viver com sede, uma sede que nenhuma água terrena pode saciar. O que Deus escondeu não foi uma árvore, mas uma presença. O Éden era mais do que um território, era um estado de comunhão. Quando Adão caiu, Deus selou essa comunhão atrás do fogo dos querubins, porque o homem não estava mais pronto para suportar a plenitude da glória. A presença divina, que antes caminhava livre pelo jardim, agora foi recolhida para o invisível. A santidade que iluminava a terra recuou para o trono e o mundo mergulhou em sombra. E mesmo assim, essa sombra ainda guarda vestígios da luz. Em cada coração humano permanece uma lembrança oculta desse lugar. É por isso que o homem busca, constrói e adora. Ele tenta de 1000 maneiras voltar àquela presença que perdeu. Mas o caminho está guardado, não por ira, mas por propósito. O segredo do Éden é que ele ainda existe, mas apenas quem é purificado pode encontrá-lo. A espada flamejante continua girando, separando o profano do santo, até que a redenção completa seja manifestada. E pergunta então surge: o que exatamente está por trás dessa barreira divina? A resposta se revela nas entrelinhas da Escritura. No centro do Éden estava o trono de Deus. A presença que Ezequiel mais tarde veria em visões, cercada por fogo, luz e querubins. O jardim era o reflexo da morada celestial, um espelho terreno do paraíso espiritual. O que foi escondido, portanto, não foi apenas um local sagrado, mas uma imagem da glória celestial. Deus não apenas retirou o homem de um jardim, ele retirou o homem da sua própria presença visível, guardando-a até o dia em que o sangue do Cordeiro abrisse novamente o caminho. Desde então, tudo que é sagrado na terra é apenas sombra do que ficou guardado. O templo, a arca, o altar, todos são ecos do Éden perdido. Cada detalhe do culto israelita apontava para algo que o homem conhecia, mas não podia mais tocar.
O Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, era um lembrete constante de que a presença de Deus continuava guardada atrás de um véu, assim como o Éden. Mas há uma promessa silenciosa embutida nesse mistério. O que Deus escondeu, Ele o fez com intenção de revelar no tempo certo. O segredo do Éden é também o segredo da cruz. O mesmo fogo que guardava o caminho para a árvore da vida seria, um dia, o fogo que purificaria o caminho de volta. Deus nunca fechou as portas do paraíso para sempre, apenas as manteve seladas até que o homem fosse redimido. O objeto da proteção divina, portanto, não é algo perdido, mas algo aguardando o reencontro. O Éden não é ruína, é promessa. O que foi escondido não está esquecido, está sendo preservado, aguardando o dia em que a humanidade, redimida e purificada, atravessará novamente o véu de fogo para reencontrar aquilo que o próprio Criador guardou com amor, o lugar onde o céu toca a terra. Os anjos de fogo, guardiões do segredo. Enquanto o homem deixava o Éden com o coração despedaçado, o céu se movia com uma solenidade silenciosa. Da luz mais pura surgiram os querubins, seres que carregavam em si a própria essência da glória divina. Suas formas eram indescritíveis aos olhos humanos, cheias de esplendor e força. E quando desceram à entrada do jardim, o ar se incendiou de reverência. Eles não vieram como juízes, mas como guardiões. Suas espadas flamejantes não eram armas de guerra, mas instrumentos de santidade. O fogo que saía delas não consumia a vida, mas purificava o espaço entre o profano e o eterno. Esses anjos foram estabelecidos como sentinelas de um mistério. A chama que girava diante do Éden era viva, consciente e parecia se mover em harmonia com o próprio coração de Deus. Aquele fogo não queimava por vingança, mas por zelo. Era o símbolo de que o sagrado continuava intacto, intocado, inacessível ao homem caído. Por trás dessa muralha de luz, o jardim permanecia suspenso, vibrando com a presença divina, protegido pela fidelidade dos guardiões celestiais. Os querubins representam mais do que criaturas angelicais. Eles são a imagem do limite entre o humano e o divino. São o lembrete de que há coisas que não podem ser tocadas pela impureza, verdades que permanecem ocultas até que o coração seja purificado pela obediência e pela fé. O homem tentou, ao longo da história, atravessar essa barreira por meio da força, da ciência ou da arrogância espiritual, mas sempre falhou, porque o caminho para o que é sagrado não se conquista, ele é revelado, e só pode ser atravessado por aqueles que voltam a caminhar com Deus, assim como Adão fazia antes da queda. Os antigos textos hebraicos descrevem os querubins como seres envoltos em luz e trovão, cujos corpos são como brasas ardentes e olhos como lâmpadas vivas. Suas asas se movem como ventos de fogo, e seu som é como o rugido de muitas águas. Quando eles guardaram a entrada do Éden, a própria criação se curvou diante de sua presença. O espaço ao redor deles tremeluzia com energia divina, como se o próprio tempo fosse distorcido pela glória que o cercava. O homem olhava e via apenas um clarão, um fogo em movimento, o primeiro vislumbre do mistério da santidade. Esses anjos de fogo não guardavam apenas um jardim, mas uma promessa. O fogo que girava diante do Éden era o mesmo que, séculos depois, desceria sobre o Monte Sinai, o mesmo que iluminaria a sarça ardente diante de Moisés, o mesmo que se manifestaria sobre os apóstolos em línguas de fogo no Pentecostes. É o mesmo fogo do Espírito, não de destruição, mas de transformação. O fogo do Éden se tornou o fogo da presença. O que antes guardava o caminho, um dia abriria o caminho. Há um detalhe poderoso nesse mistério. A Bíblia nunca diz que os querubins deixaram o Éden. Isso significa que sua missão ainda não terminou.
Eles continuam lá, invisíveis aos olhos humanos, guardando o portal entre o mundo terreno e o reino espiritual. A barreira ainda existe, mas o tempo dela está contado. O mesmo fogo que impede a entrada é o que purifica o coração dos que creem, preparando-os para o reencontro com o que foi perdido. Imagine por um instante. O Éden ainda existe, intocado, escondido atrás de uma cortina de glória. E à entrada, o fogo divino ainda gira, não com raiva, mas com paciência. Os anjos ainda estão de pé, vigilantes, esperando a ordem final. Eles são os guardiões do segredo de Deus, testemunhas silenciosas do plano que ainda se desenrola. Desde o primeiro dia até hoje, eles permanecem no mesmo lugar, onde a luz eterna toca a sombra do tempo. Esse fogo, que um dia afastou o homem, será o mesmo que o atrairá novamente. Quando o Cordeiro de Deus abrir os selos da criação, o fogo do Éden deixará de ser barreira e se tornará portal. Os anjos que guardam o caminho se moverão, não mais para impedir, mas para conduzir. O que antes protegia o segredo revelará a verdade, porque o segredo de Deus nunca foi esconder para sempre, foi preservar até o momento certo da revelação. Os anjos de fogo são, portanto, o símbolo da fidelidade de Deus. Eles representam a certeza de que nada do que é santo se perde. Tudo o que o homem corrompeu, Deus preservou, e tudo o que ele preservou, um dia será restaurado. O Éden ainda pulsa atrás da luz, e os querubins ainda aguardam a voz que dirá: agora, o caminho está aberto. Nesse dia, o fogo deixará de separar e começará a iluminar, e o segredo guardado desde o princípio será revelado, não em destruição, mas em glória. O desaparecimento do Éden. Ninguém viu o momento exato em que o Éden desapareceu. Não houve explosão, nem destruição, nem ruína. O jardim simplesmente deixou de ser visível. O que era antes o centro do mundo se tornou um mistério. O homem, ao olhar para trás, já não via as árvores que brilhavam sob a luz divina, nem o rio que dividia suas águas em 4 direções. Tudo o que restava era um espaço vazio, envolto em bruma, como se o próprio ar tivesse esquecido o caminho para aquele lugar. O Éden não foi destruído, foi velado. A presença de Deus, que antes habitava ali como o coração pulsante da criação, se recolheu para um plano inacessível. O espaço entre o céu e a terra se distanciou. A fronteira que antes era translúcida se tornou opaca. O homem que caminhava livremente entre os 2 mundos agora vivia preso apenas a um: o físico, o imperfeito, o temporal. A queda não apenas alterou o destino da humanidade, alterou a estrutura da realidade. O Éden, lugar onde a eternidade se encontrava com o tempo, foi elevado, movido, escondido. Alguns antigos rabinos afirmavam que o Éden foi levado para o céu, transformado em um reino espiritual reservado aos justos. Outros, que ele permaneceu na terra, oculto sob dimensões que os olhos humanos não podem perceber. A verdade é que o Éden não está perdido, mas deslocado. O próprio texto de Gênesis não fala de destruição, apenas de separação. O verbo usado é colocou. Deus colocou querubins à entrada. Não há menção de que o jardim tenha deixado de existir. Isso significa que em algum ponto invisível da criação, ele ainda floresce. Ezequiel, em sua visão, descreveu algo impressionante. Um trono cercado por fogo, pedras preciosas e criaturas vivas, com um rio de cristal fluindo diante dele. As semelhanças com a descrição de Gênesis são evidentes. O profeta não estava apenas vendo o céu, mas a dimensão espiritual do Éden. O jardim, então, não é um local geográfico, mas um estado de comunhão. Ele representa o ponto de encontro entre Deus e o homem, e por isso não poderia ser destruído. O que foi quebrado não foi o jardim, mas o acesso a ele. Desde aquele dia, o homem tenta reconstruir o que perdeu.
Cada templo, cada altar, cada oração é uma tentativa de abrir novamente a porta. A história humana é, na verdade, uma busca pelo Éden perdido. Civilizações antigas, mesmo as que não conheciam o Deus de Israel, falavam de um paraíso distante, de um lugar onde o homem vivia em harmonia com o divino. Egípcios o chamavam de Campo dos Juncos, os babilônios de Dilmun, os gregos de Campos Elíseos. Todas as culturas guardaram fragmentos da lembrança do mesmo jardim. A alma humana, mesmo longe de Deus, ainda recorda o som do vento que soprava entre as árvores do Éden. Mas o desaparecimento do jardim teve um propósito. Se Deus o tivesse deixado visível, o homem o profanaria. Ele o transformaria em ídolo, em objeto de vaidade. O Éden, então, foi retirado da vista para ser preservado em pureza. Enquanto o homem lutava com espinhos e suor, o jardim permanecia intacto, esperando o dia da restauração. Era o plano silencioso de um Deus que nunca destrói o que criou, apenas o protege da corrupção. O desaparecimento do Éden também revelou uma verdade espiritual. Tudo o que é santo se oculta aos olhos da carne. O reino de Deus não está longe, mas escondido. É por isso que Jesus diria mais tarde que o reino está dentro de vós. O Éden não foi apagado. Ele foi transferido para dentro da alma daqueles que creem. A promessa não era apenas de um retorno físico, mas de uma comunhão restaurada. Em Apocalipse, o Éden ressurge. João vê um rio de água viva fluindo do trono de Deus e em suas margens a árvore da vida. A mesma árvore guardada no início da história reaparece no fim dela. O que começou como perda termina em reencontro. O jardim não desapareceu para sempre. Apenas esperou o tempo certo de ser revelado novamente. O desaparecimento do Éden, portanto, não foi um fim, mas uma transição. Ele passou do visível ao invisível, do físico ao espiritual. A terra foi deixada como sombra, enquanto o verdadeiro jardim foi elevado à luz. E desde então, cada amanhecer é uma lembrança de que o Éden ainda existe, não mais sob nossos pés, mas acima de nossos olhos. Ainda há um caminho, mas ele só pode ser visto por aqueles que creem. Enquanto a humanidade constrói e destrói, luta e esquece, o Éden permanece. Ele não se perdeu na história. Apenas aguarda o som da voz que um dia dirá novamente: o caminho está livre. Quando isso acontecer, o que era invisível voltará a ser visível. O que estava distante voltará a ser próximo. E o jardim deixará de estar escondido, porque o desaparecimento do Éden foi apenas o prelúdio do seu retorno glorioso, a marca do exílio na humanidade. Quando Adão cruzou a fronteira do Éden, ele não apenas saiu de um lugar, saiu de uma dimensão onde a presença de Deus era constante. Aquele primeiro passo fora do jardim foi o início de uma jornada de retorno que atravessaria toda a história humana. O som do vento mudou, o ar se tornou pesado e o silêncio que antes era cheio da voz de Deus se transformou em ausência. A alma do homem sentiu o que os olhos não podiam ver: a separação. O Éden não ficou apenas para trás, ele ficou dentro, como uma saudade gravada na essência do ser humano. Desde então, toda a humanidade carrega uma marca invisível, a marca do exílio. É o vazio que habita mesmo os corações mais poderosos, o anseio que nenhuma conquista pode preencher. O homem tenta preencher essa ausência com trabalho, com poder, com prazer, com conhecimento, mas nada sacia. Porque o que foi perdido não é terreno, é espiritual. O Éden era mais do que um lar, era comunhão. Era o lugar onde a alma encontrava repouso porque vivia em sintonia com o Criador. E quando essa comunhão se rompeu, a humanidade se tornou peregrina em um mundo que já não lhe parece casa. O primeiro eco dessa ruptura foi o medo. Antes da queda, o homem via Deus e sorria. Depois dela, passou a se esconder. A inocência se transformou em vergonha.
O amor pleno foi substituído pela desconfiança e o som dos passos divinos, que antes trazia alegria, agora causava pavor. A mente humana, contaminada pela culpa, começou a interpretar a voz de Deus como ameaça. Assim, o exílio não começou apenas no corpo, mas na consciência. O homem foi expulso do jardim, mas também se afastou do Criador dentro de si. A terra, que antes respondia com generosidade, agora exigia esforço. O solo fértil se tornou espinhoso e o suor passou a ser o preço da sobrevivência. Cada gota de cansaço lembrava ao homem que ele havia sido feito para um lugar onde nada faltava. O trabalho deixou de ser comunhão com a criação e se tornou resistência contra ela. O exílio se manifestava na própria natureza. O sol queimava, a noite assustava, o tempo envelhecia. Tudo que antes era eterno passou a morrer. Mas o mais profundo efeito do exílio foi o esquecimento. Aos poucos, o homem começou a perder a lembrança nítida da presença divina. O som da voz de Deus se tornou distante, os traços da comunhão se apagaram da memória. Mesmo assim, algo permaneceu. Um lampejo, um fragmento, uma centelha. Essa centelha é o que move o coração humano a buscar. É o que o faz olhar para o céu e se perguntar por quê. É o que o faz chorar por algo que ele não consegue nomear, mas que reconhece em silêncio. Essa centelha é a lembrança do Éden. As gerações se multiplicaram, mas a marca do exílio foi transmitida a cada uma. Caim, o primeiro filho do homem, nasceu fora do jardim. Ele não conheceu o som da presença divina caminhando ao entardecer. Cresceu ouvindo histórias de um lugar onde o homem e Deus falavam face a face. Histórias que para ele eram apenas memórias distantes. Quando matou seu irmão, o sangue derramado tocou a terra que já não era mais abençoada, e a voz de Deus ecoou novamente, não em comunhão, mas em juízo. Serás fugitivo e errante sobre a terra. O exílio se aprofundava. Com o passar dos séculos, o homem aprendeu a construir cidades, erguer muros e chamar esses lugares de lar. Mas, mesmo dentro das muralhas, continuava inquieto. Os palácios mais luxuosos não conseguiam reproduzir o jardim perdido. A humanidade passou a adorar deuses que imitavam o Criador, tentando inconscientemente reconstruir a presença que havia perdido. É por isso que o homem busca o divino em tudo, nas estrelas, nas montanhas, no mar, em outros homens. Ele sente que há algo além, mas o caminho foi apagado de sua memória. A marca do exílio também se manifesta no coração que ama, mas teme perder. No olhar que contempla a beleza, mas sente tristeza ao saber que ela passa. É a ferida da mortalidade. A lembrança constante de que o homem foi feito para a eternidade, mas vive aprisionado no tempo. Toda lágrima humana é, em essência, uma gota de saudade do Éden. E, no entanto, mesmo no exílio, Deus nunca se afastou completamente. Ele deixou sinais, sombras, vestígios. Cada ato de bondade, cada expressão de amor verdadeiro, cada gesto de perdão é um reflexo da luz que ainda atravessa a distância entre o céu e a terra. O homem, mesmo perdido, ainda é a imagem do Criador. E é essa imagem, ainda viva sob o pó do pecado, que impede a humanidade de se perder completamente. A marca do exílio não é apenas lembrança da queda, é também a promessa do retorno. Porque o mesmo Deus que expulsou o homem do jardim prometeu um dia restaurar o caminho. A saudade do Éden é o chamado da eternidade dentro de nós. É o eco da voz que um dia disse: "Onde estás?" E quando o homem responder a esse chamado, a jornada de volta começará. A marca deixará de ser ferida e se tornará sinal de reencontro. Porque o exílio não é o fim, é o caminho de volta para casa. Vestígios do Éden no mundo de hoje. Mesmo depois que o Éden foi velado,
Seus rastros permaneceram espalhados pela criação. O mundo, ainda que ferido, guarda traços do paraíso perdido. Há lugares onde o ar parece mais puro, onde o silêncio carrega uma paz inexplicável, onde o coração humano, sem entender porquê, se sente mais próximo do divino. Esses são os ecos do jardim. A natureza não esqueceu o Criador. As montanhas ainda erguem seus picos como mãos em adoração. O mar ainda obedece à voz do vento. E as flores ainda nascem em meio à poeira para lembrar que a vida nunca deixou de existir. Cada amanhecer é um lembrete de que o Éden ainda respira em algum lugar. Deus não destruiu a beleza da criação. Ele a deixou como sinal. Mesmo fora do jardim, o homem ainda pode ver reflexos da perfeição que perdeu. O azul do céu, a harmonia dos ciclos da terra, o bater das asas de um pássaro, tudo fala de uma ordem que ultrapassa o caos visível. O mundo natural é uma lembrança viva do que já foi e do que ainda será restaurado. É por isso que, quando o homem contempla a natureza, sente algo que não consegue explicar. Um tipo de saudade misturada com esperança. É a alma reconhecendo o vestígio do Éden. Há também vestígios no coração humano. Mesmo longe da comunhão direta com Deus, o homem ainda carrega em si o desejo de justiça, de bondade, de beleza. É o reflexo distorcido da imagem divina. O instinto de amar, de proteger, de criar. Tudo isso vem do sopro do Criador que permanece dentro de cada ser humano. A queda manchou a pureza original, mas não apagou a essência. O Éden, embora distante, deixou suas marcas no DNA espiritual da humanidade. É por isso que há em todos nós uma voz silenciosa que sussurra: foste criado para algo maior. Os antigos sábios diziam que a terra inteira é um espelho quebrado do paraíso. Cada fragmento reflete um pouco da glória que um dia iluminou tudo. Alguns povos procuraram esses fragmentos em montanhas sagradas, outros em templos e rios. Muitos acreditavam que lugares onde o céu parecia tocar a terra eram portais do Éden, ecos de um espaço onde o divino e o humano ainda se encontram. E, de certa forma, estavam certos. Há lugares onde o espiritual e o físico se entrelaçam, onde a presença de Deus ainda é sentida de maneira mais forte. Esses lugares não são portais geográficos, mas espirituais. São testemunhos de que o Éden nunca foi completamente fechado. Mesmo as Escrituras parecem sussurrar essa verdade em diferentes momentos. Quando Deus fala com Moisés no deserto através da sarça ardente, o chão é chamado de santo. Quando Jacó sonha com a escada que liga a terra ao céu, ele acorda e diz: este lugar é terrível, é a casa de Deus. Esses episódios não são coincidência. São manifestações temporárias do Éden, momentos em que o véu entre os mundos se torna fino o bastante para que a luz divina atravesse. O Éden, em essência, ainda toca o mundo, mesmo que o homem não o veja completamente. Mas há um tipo ainda mais profundo de vestígio, aquele que vive na memória espiritual da humanidade. Cada história contada, cada mito sobre um tempo de perfeição e queda, cada anseio coletivo por um mundo melhor, é o reflexo dessa lembrança. As religiões, mesmo as mais distantes da fé bíblica, carregam no coração a sombra dessa verdade. O homem veio de um lugar perfeito e quer voltar para ele. Essa saudade é o fio invisível que liga toda a história humana à promessa de Deus. Porém, há um detalhe que poucos percebem. O Éden não deixou apenas lembranças, mas também cicatrizes. Os terremotos, as tempestades, a morte, tudo são ecos distorcidos do rompimento original. A criação geme, como escreveu Paulo, aguardando o dia da restauração. Cada dor da terra é uma lembrança de que algo foi perdido e precisa ser curado. Mas até nas dores, há profecia. O choro do mundo é o anúncio de que a promessa ainda está viva. Hoje, quando o homem se ajoelha e ora,
Quando o coração se abre em fé, o som do Éden ecoa novamente. A presença de Deus, mesmo invisível, toca o interior do ser humano como um sopro suave, e por um instante o exilado sente o lar. Esse é o maior vestígio de todos, a comunhão espiritual. Porque o Éden não é apenas um lugar para onde se volta, é um estado ao qual se retorna dentro da própria alma. Quando alguém perdoa, ama ou busca a presença de Deus, está reconstruindo o jardim dentro de si. Os vestígios do Éden, portanto, não são apenas ruínas do passado, mas sinais vivos do futuro. Eles são lembretes de que o paraíso ainda existe e que o caminho, embora escondido, ainda pode ser encontrado. Cada gesto de amor é uma semente do jardim original. Cada oração é um passo em direção à porta guardada pela luz. E um dia, quando o tempo cumprir seu propósito, o Éden deixará de ser lembrança e voltará a ser realidade. A profecia do retorno. O Éden nunca foi destruído, apenas selado, e essa diferença muda tudo. Desde o momento em que o homem foi expulso do jardim, o próprio Deus começou a escrever a promessa de retorno. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é o registro dessa jornada de volta. E cada página, cada profecia, cada ato divino aponta para um mesmo destino, a restauração do que foi perdido. O exílio da humanidade não é permanente. A história não termina fora do Éden, mas dentro dele novamente. Quando Adão e Eva deixaram o jardim, o som do portão se fechando não foi o som de um fim, mas de um começo. Deus colocou os querubins e a espada flamejante não como punição, mas como promessa. Aquela espada não era um símbolo de proibição, mas de purificação. Era o fogo que guardaria o caminho até que um dia alguém digno pudesse atravessá-lo novamente. A profecia do retorno estava escondida ali, silenciosa, esperando o tempo em que o próprio Deus voltaria a caminhar entre os homens. Os profetas sentiram essa promessa pulsar no coração do tempo. Isaías falou de um dia em que o deserto florescerá como o Líbano. Ezequiel viu um rio que nascia do trono de Deus e fazia reviver tudo o que tocava. João, em Apocalipse, descreveu a cidade celestial, não feita por mãos humanas, onde o rio da vida corre novamente e a árvore do Éden volta a dar seus frutos. Nenhum desses homens viu o jardim com os olhos, mas todos o viram com o Espírito. Eles compreenderam que a história da humanidade é uma espiral que começa e termina no mesmo ponto, o lugar onde Deus habita com o homem. A promessa do retorno é também a chave de todo o Evangelho. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio apenas salvar o homem do pecado, veio restaurar o acesso à presença divina. Suas palavras, seus gestos, sua cruz, tudo apontava para isso. Quando ele disse ao ladrão na cruz, "Hoje estarás comigo no paraíso", ele estava dizendo que o caminho havia sido reaberto. A espada flamejante se apagava diante do sangue do Cordeiro. Aquele que havia sido expulso do jardim por causa do fruto proibido agora era convidado a comer novamente do fruto da vida eterna. Cristo é, portanto, o novo caminho para o Éden. O véu do templo, rasgado de alto a baixo, simboliza exatamente isso. O retorno do acesso. O que antes era proibido, agora é oferecido. O que estava escondido, agora é revelado. A comunhão que havia sido perdida pela desobediência é restaurada pela obediência perfeita do Filho de Deus. O homem, pela fé, pode novamente se aproximar da árvore da vida, não mais como estrangeiro, mas como filho. Mas essa profecia também tem uma dimensão futura. Ainda que o caminho espiritual já esteja aberto, o Éden físico, o jardim literal de Deus, ainda aguarda o momento de sua revelação. O Apocalipse descreve um tempo em que Deus habitará com os homens, e eles serão o seu povo,
e o próprio Deus estará com eles. É o retorno do Éden em sua forma plena. A terra, purificada pelo fogo, se tornará novamente morada da presença divina. O rio que antes corria pelo meio do jardim voltará a fluir, e as nações beberão de suas águas. Há, porém, um mistério profundo nessa profecia. O retorno ao Éden não é apenas coletivo, é também individual. Cada alma que se volta para Deus percorre o mesmo caminho que Adão perdeu. É por isso que a vida espiritual é descrita como um novo nascimento. O homem, ao encontrar Cristo, reencontra o jardim dentro de si. A fé é o mapa, o arrependimento, o portão, e a presença de Deus, o próprio jardim. O Éden não é mais apenas um destino final, mas uma realidade que começa agora, quando o coração humano se reconcilia com o Criador. Entretanto, o inimigo sabe do poder dessa profecia. Desde o início, sua estratégia tem sido distrair a humanidade do caminho de volta. Ele oferece falsos paraísos, ilusões de prazer e poder que prometem restaurar o que foi perdido, mas que, na verdade, afastam ainda mais o homem da fonte verdadeira. Ele sabe que quando o homem volta ao Éden espiritual, volta também ao poder original de dominar o mal. Por isso, tudo neste mundo, o ruído, a pressa, a vaidade, é uma cortina que tenta esconder o chamado silencioso do jardim. Mas aqueles que ouvem a voz do Espírito reconhecem o som familiar. É o mesmo som que Adão ouvia quando Deus caminhava ao entardecer. É a voz que chama pelo nome, que desperta a lembrança do lar perdido. Essa voz não vem de fora, vem de dentro. E quem a segue começa passo a passo a retornar. O caminho não é fácil, mas é certo, porque o mesmo Deus que plantou o Éden no princípio, prometeu restaurá-lo no fim. O retorno ao Éden é, portanto, a culminação de toda a redenção. É o reencontro entre Criador e criatura, entre o tempo e a eternidade. Quando esse dia chegar, a terra deixará de gemer, o homem deixará de chorar, e a espada flamejante se transformará em luz de boas-vindas. O portão será aberto novamente, e o jardim, que nunca deixou de existir, será revelado diante dos olhos de todos. A profecia se cumprirá. O exilado voltará para casa, e o som do vento voltará a soprar entre as árvores do Éden. O jardim escondido dentro de nós. Durante séculos, o homem procurou o Éden nos mapas, nas ruínas, nas montanhas e nos desertos. Reis enviaram exploradores, sacerdotes buscaram sinais e estudiosos vasculharam manuscritos antigos tentando localizar o jardim perdido. Mas o segredo que Deus guardou não está sob a terra nem além do horizonte. O Éden não foi enterrado, ele foi transferido do mundo físico para o coração humano. Quando o pecado expulsou o homem do jardim, Deus plantou uma semente desse mesmo paraíso dentro da alma. Desde então, a busca pelo Éden é, na verdade, uma busca por si mesmo, pelo espaço interno onde a presença divina ainda habita, esperando ser redescoberta. O ser humano é o novo jardim. Dentro de cada pessoa existe um terreno espiritual preparado por Deus, um espaço onde Ele deseja caminhar novamente. Mas esse terreno está coberto por ervas daninhas, orgulho, medo, culpa, incredulidade, que precisam ser arrancadas para que a presença floresça outra vez. Quando alguém se entrega verdadeiramente à fé, é como se Deus abrisse a terra seca do coração e deixasse brotar o primeiro sinal de vida espiritual. A oração é o som do vento voltando a soprar entre as árvores. A fé é o rio que começa a correr novamente no meio do jardim interior. O Éden dentro de nós é o lugar do reencontro. É ali que o homem e Deus voltam a se ouvir. Não é um templo de pedra, nem um altar feito por mãos humanas. É o espaço silencioso entre um pensamento e outro, onde o Espírito fala e o coração compreende. Por isso Jesus disse:
O reino de Deus está dentro de vós. Ele estava revelando que o caminho de volta ao paraíso não começa com os pés, mas com o espírito. O jardim físico foi selado, mas o espiritual está acessível a todos que o buscam com sinceridade. O pecado, no entanto, construiu muros em volta desse jardim interior. Cada ressentimento, cada mentira, cada desvio da verdade ergue uma nova camada de pedra. Por isso, a vida espiritual é também um processo de escavação. Orar é cavar. Amar é remover as pedras. Perdoar é abrir espaço para que o sol volte a entrar. Aos poucos, o jardim escondido começa a respirar. E então o homem percebe que o mesmo Deus que habitava entre as árvores do Éden deseja habitar dentro dele. O Espírito Santo é o jardineiro que cuida desse espaço, podando, regando e purificando, até que o coração volte a refletir o céu. As Escrituras nos mostram esse processo em várias formas. O Templo de Salomão, por exemplo, não era apenas uma construção sagrada, era um reflexo do Éden. O Santo dos Santos representava o centro do jardim, o lugar onde Deus se manifestava. Quando Cristo morreu e o véu do templo se rasgou, o significado espiritual foi tremendo. O Éden interior foi reaberto. O homem não precisava mais de um lugar físico para encontrar Deus, pois o templo agora era o próprio coração. O véu do templo era o mesmo véu que separava o homem da presença divina desde a queda, e ele foi rasgado de dentro para fora, como se o próprio Deus estivesse dizendo: o caminho está aberto novamente. Há também uma dimensão profunda de escolha. O Éden interior não é um dom automático, é um espaço que deve ser cultivado. A alma humana é como a terra, fértil, mas sensível ao que se planta. Se o homem semeia egoísmo e inveja, colhe espinhos. Se semeia fé e amor, florescem frutos eternos. Cada decisão, cada pensamento, cada gesto é uma semente. E um dia, todos caminharão dentro do jardim que cultivaram por dentro. Por isso, Jesus ensinou que a árvore boa dá bons frutos. É a linguagem do Éden reaparecendo, a lembrança de que fomos criados para frutificar na presença divina. O Éden dentro de nós também é o campo da batalha espiritual. Assim como a serpente entrou no jardim original, tenta também invadir o interior do homem. Suas armas não são mais de carne, mas de engano e distração. Ela sussurra que não vale a pena esperar, que o caminho é longo demais, que o fruto proibido ainda é mais fácil de alcançar. E muitos caem, não percebendo que cada queda interior afasta um pouco mais a presença divina. Mas mesmo quando isso acontece, Deus não abandona o jardim. Ele espera. Ele sempre espera. O jardineiro divino nunca desiste de ver flores onde hoje há cinzas. Quando o homem se ajoelha e ora, o Éden floresce novamente. A alma, antes deserta, começa a sentir o perfume da graça. O rio da vida volta a fluir por entre as raízes da fé, e nesse instante algo extraordinário acontece. O céu e a terra se unem dentro do ser humano. A separação acaba. A presença divina, que um dia habitou entre árvores e rios, agora habita entre pensamentos e emoções. O Éden é restaurado não por obras, mas por comunhão. O segredo mais profundo de toda a Bíblia é este. O Éden não foi apenas o começo da história, mas o modelo do destino. O que Deus plantou no princípio, Ele planejou colher no fim. Um jardim de almas restauradas, onde cada coração será novamente uma morada da sua presença. O Éden dentro de nós é o prenúncio do Éden que virá. E cada vez que um homem escolhe amar, perdoar ou servir, o portão do jardim se abre um pouco mais. Até que um dia o interior e o exterior serão um só. O jardim escondido florescerá para sempre, e Deus voltará a caminhar entre os seus filhos, não mais ao entardecer, mas na eternidade. A revelação final, o dia em que o jardim se abrirá novamente.
Em toda a narrativa sagrada, há uma promessa silenciosa que atravessa as eras. O Éden não foi perdido, apenas aguardando o momento de ser revelado novamente. Desde o instante em que a humanidade deu seu primeiro passo fora do jardim, Deus tem conduzido a história em direção a um único desfecho: o dia em que o portão será aberto outra vez. Esse dia não é uma metáfora distante, mas uma realidade profetizada. Uma restauração completa em que céu e terra voltarão a se tocar, e o homem finalmente verá o que o pecado escondeu por milênios. O livro do Apocalipse descreve essa cena com uma beleza que ultrapassa qualquer imaginação. João, tomado pelo Espírito, vê a Nova Jerusalém descendo do céu, como uma noiva adornada para o seu esposo. No centro dessa cidade celestial corre um rio puro, brilhando como cristal, fluindo diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Às margens desse rio está novamente a árvore da vida, dando 12 frutos, um para cada mês, e suas folhas servem para a cura das nações. É o Éden renascido, não mais escondido, não mais guardado por espadas, mas aberto e eterno. O paraíso de Gênesis é o mesmo de Apocalipse, apenas transformado, redimido e agora habitado por uma humanidade restaurada. Esse dia marcará o fim de toda distância entre o Criador e a criação. A voz que um dia perguntou: Adão, onde estás? Não precisará mais ser ouvida, porque o homem estará novamente diante de Deus, face a face. O tempo da ausência acabará, a terra deixará de gemer, as lágrimas deixarão de cair, e o som do vento, o mesmo que um dia soprou sobre o jardim, voltará a percorrer toda a criação. O mundo inteiro se tornará o Éden, e o Éden se tornará o mundo. Mas o mais impressionante é o modo como Deus planejou essa restauração. Ele não reconstruirá o Éden sobre ruínas. Ele o revelará a partir de dentro. Tudo o que existe, as montanhas, os mares, o próprio coração humano, está sendo preparado silenciosamente para esse momento. É como se a criação estivesse em trabalho de parto, aguardando o nascimento de um novo mundo. E a dor, as guerras, as perdas e o caos que hoje vemos não são o fim, mas as dores de um parto divino. Cada lágrima, cada injustiça, cada morte será revertida quando o jardim florescer de novo. A Bíblia diz que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Isso significa que não haverá mais separação. Não haverá templos, pois o próprio Deus será o templo. Não haverá noite, porque a glória dele iluminará tudo. O Éden final será diferente do primeiro. No início, o homem podia cair. No fim, não cairá mais. No início, havia uma serpente. No fim, o inimigo será lançado fora para sempre. No início, havia morte. No fim, a vida reinará sem fim. Tudo o que foi corrompido será purificado, e tudo o que foi perdido será reencontrado. Nesse novo Éden, a humanidade conhecerá plenamente o propósito para o qual foi criada. A comunhão não será mais interrompida. O amor não será mais ferido. A paz não será mais passageira. O homem voltará a ser guardião do jardim, mas agora não de um pedaço de terra, e sim de um universo inteiro que reflete a glória do Criador. Cada alma será uma flor no campo eterno de Deus. Cada palavra, um perfume. Cada gesto de adoração, uma melodia que ecoará por toda a eternidade. Mas há um segredo nessa revelação. O jardim final começa a se abrir muito antes do fim dos tempos. Ele se manifesta agora, dentro de cada pessoa que escolhe andar com Deus. Quando alguém perdoa, o portão do Éden se move. Quando alguém ora com sinceridade, o rio da vida volta a fluir. Quando alguém ama sem esperar retorno, a árvore da vida dá fruto mais uma vez. O Éden não está esperando o futuro. Ele está crescendo dentro do presente, em cada coração que responde à voz do Criador.
E esse será o maior milagre. O paraíso não será apenas um lugar onde o homem viverá, mas um estado onde ele se tornará o próprio reflexo da presença divina. E verão o seu rosto, diz a Escritura. Essas palavras significam que toda a distância, toda a culpa e todo o medo serão dissolvidos. Ver o rosto de Deus é o ápice da história humana, o retorno completo àquilo que fomos criados para ser. O Éden é o símbolo desse reencontro, o fim do exílio, o início da eternidade. Quando o último portão for aberto, o tempo cessará, e o que restará será a presença. O mesmo Deus que caminhou entre as árvores voltará a caminhar entre os seus filhos. E dessa vez não haverá mais despedidas, porque o jardim não terá fim. O Éden voltará a florescer, não como um mito, mas como a realidade eterna de todos que escolheram ouvir a voz do Senhor e seguir o caminho da luz. Então, o som que ecoará sobre toda a criação será o mesmo que um dia preencheu o início de tudo. O som suave do vento, o sussurro da vida eterna, o murmúrio da paz. O jardim estará aberto, o homem estará em casa, e Deus, mais uma vez, habitará entre nós. E assim, o mistério se revela diante de nós. O Éden nunca foi apenas um jardim perdido, mas o reflexo de um propósito eterno. O reencontro entre Deus e o homem. O que foi escondido desde o princípio agora se torna uma promessa viva. O caminho de volta sempre esteve aberto para quem escolhe caminhar com fé. Se esta mensagem falou com o seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram as verdades que estão além do véu. A sua interação ajuda a palavra de Deus a alcançar vidas que hoje precisam de esperança. Inscreva-se no canal Bíblia Além do Véu. Ative o sininho e continue conosco nessa jornada espiritual, onde fé, mistério e revelação se encontram. Aqui, cada história da Bíblia ganha vida, e cada episódio nos aproxima um pouco mais da presença do Criador. Até o próximo vídeo. E lembre-se, há segredos que só se revelam a quem busca com o coração.